Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma, aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Agora a nossa aula será para os nonos anos, tá? Peguem seus materiais para anotações. Não esqueçam de informar nome completo, sua turma, sua escola, né? Interajam aí, comentem com os seus professores, tirem suas dúvidas. Vamos dar início agora à nossa aula 5 de geografia, tá? Conteúdo da nossa aula: Eurásia, componentes físico-naturais. Tá? Lembrando que a partir dessa aula, nós damos início agora à nossa segunda unidade didática bimestral, tá, ok? Esse assunto também vocês vão encontrar no livro a partir do capítulo 1, tá? Depois deem uma olhada. Vamos dar início à nossa aula. Lembrando que não temos correção da aula anterior, porque vocês fizeram a avaliação da unidade de vocês, tá? Então agora a gente começa do zero, né, com os assuntos agora da segunda unidade. Primeiro, vamos lá, Eurásia. O que é? O que é Eurásia, professor? A junção dos continentes Europa e Ásia dá-se o nome de Eurásia, né? Essa gigante massa continental, a maior massa continental conjunta que nós temos no planeta, tá? Damos o nome de Eurásia. Possui condições físicas bastante diversificadas, como o relevo, o clima e a hidrografia. Então, quando se fala aspectos físicos, são os aspectos da natureza, viu, gente? Tudo que for ligado agora à natureza, à geografia física, tá? Formações naturais. Então, nós temos aí o mapa mundi, com destaque aí nessa área verde para os continentes Europa e Ásia. Juntos, eles formam a Eurásia, tá? Europa do lado esquerdo e Ásia do lado direito. Tá? Vamos ver agora alguns aspectos desses continentes. Né? Viajar por esses países, por esses locais, por essas regiões e ver alguns aspectos físicos, né, da natureza. Quando se observa o mapa mundi, logo percebemos que os continentes estão separados na superfície pelos oceanos. Um exemplo disso é a separação entre a América e a África. Continentes estes que são separados pelo Oceano Atlântico. No entanto, ao olhar para os continentes Europa e Ásia, é possível ver que não há um oceano os separando. Ao todo, é formado por 90 países. Olha aí o mapa mundi, olha aí em planisfério. Essas áreas em azul, né, são os oceanos, tá? Então, se observarmos todos os oceanos, eles vão estar separados ali, ou por mares ou pelo oceano. A América da África, o Oceano Atlântico separando. Agora, a Europa e a Ásia, né, eles estão juntos, né, estão conectados. Por isso, se estuda, né, através do nome Eurásia, porque eles estão juntos, tá? Mas são dois continentes, tá? É só o nome que a gente vai analisar os fenômenos, né, deles. Vamos lá. Características físicas, localização e extensão. A extensão territorial da Eurásia, tá, dos dois continentes, é de 54.760.000 quilômetros quadrados. A Eurásia está localizada nos hemisférios norte, parte ocidental e oriental do globo. Então, nós temos aí um mapa, um planisfério do mapa mundi, tá? Essas linhas que cruzam esse mapa fazem a divisão do planeta em hemisférios. A linha do meio, horizontal, ó, deitada, é a linha do Equador. Então, vai dividir o mundo em hemisfério norte, acima, e hemisfério sul, abaixo. E a linha vertical, ao meio, a linha em vermelho, é o meridiano de Greenwich, que fica ali na Europa, na Inglaterra, que vai dividir o mundo também, ó, em ocidental e oriental, tá certo? Tá aí os nomes dos hemisférios de cada um. Então, se observarmos a Europa e a Ásia, tá? A grande maioria, a boa parte do continente aí, ó, quase todo, está no hemisfério norte, tá? E
boa parte desse continente também está no hemisfério ali oriental. Só uma pequena parte que está no hemisfério ocidental. Essa é a localização geográfica através do meridiano e do paralelo, tá? Só para a gente identificar os hemisférios. Características físicas. Vamos ver agora as principais penínsulas. Mas o que é uma península? Tá? É uma extensão do continente que avança sobre o mar. Ou seja, é como se uma parte do continente se sobrepõe para o mar. Ela sai para o mar, não é? E é circulada pelos oceanos, mas está ligada ao continente. Então nós temos aí, ó, suas principais penínsulas. São elas, ó, a Escandinava. Aí no mapa nós temos aí, ó, em marrom, a Península Escandinava, composta aí por Noruega, Suécia, Finlândia, né? São chamados países nórdicos, tá? É a Península Escandinava. Temos aí a Península Ibérica, que também é chamada de Península Hispânica, né? Composta por Portugal e Espanha aí na cor vermelha. A Península Itálica, aí a botinha em laranja aí, que é o país da Itália, tá? Península Itália. E a Península Balcânica, né? Os países da região dos Balcãs, aí ó, Montenegro, Macedônia, Bulgária, Sérvia, Croácia, né? São os países ali, né, do sul e sudeste da Europa. As principais penínsulas são essas. Olha a imagem de satélites, ó, que legal aí, ó, da Península Ibérica e da Península Itálica. Imagem de satélite mesmo, fotos de satélite. Ó. Temos aí a Península Ibérica. Aí estão os países de Portugal e Espanha. Tá? As principais cidades lá, ó, Lisboa, Madrid na Espanha, Barcelona na Espanha, estão aí, ó, porque não dá para ver por conta da altitude. Mas em azul nós temos aí o Oceano Atlântico, né? E o Mar Mediterrâneo e a península, e a parte do continente aí, ó, fotografada por satélite. Essas áreas em branco, gente, são as nuvens, tá? Ou também algumas cordilheiras que estão cobertas por neve, tá? Então a foto registra bem. A Península Itálica, quando você quiser identificar a Península Itálica no mapa, é só procurar o país que parece uma bota, né, que é a Itália. É chamado país da bota, tá? Porque parece mesmo o formato de uma bota, o país da Itália. Temos aí, ó, as nuvens em branco, o Mar Mediterrâneo, tá? Que é o mar que banha a Itália. Aquelas áreas ali em branco ali são os Alpes, ali, ó, as áreas mais elevadas, com gelo, com neve nas montanhas mais altas. Então é bem legal esse mapa aí, ó, tá? De imagens realmente legais de satélite. Vamos ver agora o relevo, né? O relevo da Eurásia. O relevo são os aspectos da formação da crosta terrestre, as áreas de altitude mais elevadas, as montanhas, os planaltos, as planícies, né? A diversidade do relevo terrestre. No continente asiático estão presentes extensas planícies e planaltos. Há também áreas elevadas, por exemplo, áreas elevadas. Os montes Urais, que nós vamos ver um por um, viu? O planalto do Tibete e a cordilheira do Himalaia, né? Que é as maiores cordilheiras, as maiores montanhas do mundo estão nessa cordilheira aí, ó, chegando a superar até os 8.000 metros de altura. Então esse mapa, gente, é um mapa aí da Europa e da Ásia, e é relacionado por cores. Em azul nós temos aí os mares, os oceanos e os rios, tá? Em branco e em verde nós temos as áreas mais baixas, áreas de planícies, de vegetação, né? E as cores amarelo, laranja, até chegar no lilás, são as áreas de maiores altitudes. Por exemplo, as áreas em lilás ali no meio do mapa, são as áreas de maiores altitudes não só da Europa e da Ásia, mas do mundo, tá? Que é o chamado Planalto do Tibete. É ali que fica a cordilheira do Himalaia, as montanhas mais altas do planeta estão ali. Tudo isso é um processo geológico, não é? De choque de placas tectônicas que
nas eras, né, nos milhares de anos atrás, foram se chocando e foram soerguendo, levantando esse terreno. Isso está acontecendo, porque é um processo lento, mas é um processo geológico. Então, nessa área aí no meio do mapa, nós temos as maiores montanhas do mundo, né? Vamos ver um pouquinho imagens. Por exemplo, os Montes Urais, ó, é uma cordilheira montanhosa que faz a fronteira natural entre a Europa e a Ásia. É a região montanhosa natural que faz fronteira da Europa e da Ásia. Nesse primeiro mapa está circulado aí, ó, aquela região ali em amarelo e alguns pontinhos vermelhos, do norte a sul da Rússia, fica ali os Montes Urais. É ali que faz a divisão, ó, Rússia da Ásia e Rússia da Europa, e divide também os continentes Europa e Ásia. É a fronteira natural, tá? Que divide a Eurásia. Olha aí a imagem dos Montes Urais, ó, essa cordilheira de montanhas gigantescas. Isso aí branco, gente, isso é neve, tá? Porque quanto mais alto o relevo, mais frio é o clima. A altitude é um fator climático. Então, quanto mais alto você for, quanto mais alto for o terreno, mais frio é, até chegar ao ponto de nevar e ter gelo, tá? Então, toda montanha muito alta, ela vai ter gelo, porque o clima vai ser bem frio. Cordilheira do Himalaia. Vamos ver agora a Cordilheira do Himalaia. Mais alta cadeia montanhosa do mundo, localizada entre a planície indiana ao sul e o planalto tibetano ao norte. A cordilheira abrange 5 países e nela situa-se a montanha mais alta do planeta, o Monte Everest, tão famoso, né? Até em filmes aí, tem vários filmes sobre o Monte Everest. Uma curiosidade, o nome Himalaia significa morada na neve. Então já faz uma reflexão de que quanto mais alto for o terreno, mais frio vai ser. Há uma imagem aí, ó, da Cordilheira do Himalaia, as montanhas lá, ó, a cadeia de montanhas lá com neve no topo. Por quê? Quanto mais alto, mais frio, tá? E ali o mapa mostrando a localização. Aonde fica essa cordilheira, né, do Himalaia? Vai desde o Paquistão ao norte da Índia, né, até fazendo fronteira com a China, e no meio ali fica o Nepal, que é um pequeno país que concentra na maioria dessas montanhas, né, dessa cordilheira. Então, muito alto. Monte Everest, ó, que eu falei agora, né, que fica lá no Nepal, né, no país Nepal. É a montanha de maior altitude da Terra. Seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar. Vejam, quase 9.000 metros. 9 quilômetros de altura, uma montanha. Tá? É muito alta, muito alta. Para vocês terem uma ideia, fazendo uma comparação, o ponto mais alto do Brasil, tá, é o Pico da Neblina, que fica lá no estado do Amazonas. Não tem nem 3.000 metros. É o mais alto do Brasil. Essa montanha aí tem quase 9.000. Tá? É aí, ó, o sonho dos alpinistas, né, dos aventureiros, que chegam lá no cume, né, para fazer suas fotografias, né, e seu esporte. É muito perigoso, só para profissionais mesmo. Então, esse é o Monte Everest, muito famoso no mundo, o pico mais alto do planeta Terra. Principais mares da Europa. Agora os mares, viu, gente? O mar, gente, diferente do oceano, é uma extensão do oceano ou dentro dos continentes, certo? Tá aí, ó, circundada por terra, tá? Por isso, mares. O oceano é aberto, tá? O mar não, é uma extensão dele, ligadas ali por continente, por terras. Isso é chamado de mar. Então, os principais mares da Eurásia. Vamos ver. Ó. Temos aí o Mar Báltico, que banha ali, ó, a Península Escandinava, que nós vimos anteriormente. É o mar ali, ó, da Noruega, da Suécia, da Finlândia, tá? Temos o Mar do Norte, que também é chamado Mar da Alemanha, tá? Porque banha também ali o litoral da Alemanha, ali do Reino Unido, chamado Mar do Norte, né? Norte da Europa. Mar Mediterrâneo, tão famoso,
o mar das rotas comerciais, lá nas grandes navegações tão importante, né, no início da Idade Moderna, fim da Idade Média. Então, mar Mediterrâneo. Temos também o Mar Negro, e é ali que banha o país da Turquia, um mar muito famoso, né, e o Mar Cáspio, que também faz a fronteira natural da Europa para a Ásia, né, o chamado Mar Cáspio. Banha uma parte da Europa, outra parte já da Ásia. Hidrografia. Hidrografia é a água, né? A questão das águas, seja de rios ou seja de mares. Principais rios da Eurásia. Vamos ver agora os principais rios, né? As bacias hidrográficas, tanto da Europa quanto da Ásia. Primeiro na Ásia, ó, nós temos aí ó, o Rio Amarelo, o Rio Ganges e Indo, e bem como o Rio Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio. Então nós temos imagens aí, ó. Por exemplo, essa primeira imagem é o Rio Amarelo na China, é um dos maiores rios da Ásia. Aí o Rio Amarelo na China, olha a coloração da água, por isso o Rio Amarelo, né? Um dos principais rios lá da China. Olha aí, ó. Na outra imagem temos aí ó, o Rio Ganges na Índia, que é o rio que corta lá a Índia, muito famoso porque também é chamado Rio Sagrado do hinduísmo, da religião hindu, tá? Onde eles se banham lá nessa água sagrada para eles, né? Para a crença, para a cultura deles, é uma água sagrada. Lembrando que é um dos rios mais poluídos do mundo, né? O Rio Ganges, mas para ele é sagrada, então é uma cultura imposta lá na Índia, tá? Esse é o Rio Ganges. Vamos para a Europa agora, ó. Os principais rios da Europa. Os rios da Europa, os principais, têm uma característica comum, eles são muito limpos, né? São muito bem tratados. Aí é uma questão governamental, né? Os países trataram bem a questão de limpeza dos rios e hoje esses rios são navegáveis e são muito limpos, tá? Toda uma questão aí de educação ambiental muito forte. Na Europa, o rio Volga, na Rússia, o rio Tamisa, lá na Inglaterra, o rio Sena, em Paris, o rio Danúbio, que vai da Alemanha até o Mar Negro, tá? E chegando também em Budapeste, na Hungria. Temos imagem de alguns rios aí, ó. O rio Volga, lá na Rússia, que corta lá a Rússia, que rio limpo, ó, todo bem tratado, uma educação ambiental. Então, a questão governamental, a educação ambiental na escola é muito forte para que esses rios continuem limpos, né? Diferente no Brasil, que a maioria dos rios são poluídos, né? Isso é uma questão educacional e educação ambiental. Rio Thames, ó, na Inglaterra, corta lá Londres, na Inglaterra, muito famoso, também muito limpo, lá em Londres, na Inglaterra. O Rio Sena, em Paris, olha ao fundo, a Torre Eiffel, né? A cidade mais turística do mundo, Paris, ó, com seus turistas, o rio, um dos mais limpos do mundo aí, ó, para atrair esses turistas. Também é uma questão de turismo, de economia. É um investimento, não é um gasto, não é? Rio Danúbio, onde ele passa aí em Budapeste, a capital da Hungria, tá? Então, olha aí também um rio muito limpo, muito bonito. Países transcontinentais, ó. Países transcontinentais são os países que ficam em mais de um continente. Destacam-se na Eurásia, por exemplo, os dois principais países que pertencem a dois continentes, ó, Rússia e Turquia. O maior país transcontinental do mundo é a Rússia, tá? É o maior país do mundo, cujo território está em sua maior porção na parte asiática. No entanto, sua capital está na parte europeia. Olha aí, ó, esse mapa é o mapa da Rússia, gente. Toda essa área em amarelo aí é um país só, é a Rússia. Só que a Rússia é tão grande que está em uma parte na Europa e outra parte, a sua maior parte, na Ásia, tá? As principais cidades, a área de maior população, concentra-se do lado europeu, né? Inclusive sua capital, que é Moscou, tá? É a área mais populosa da Rússia. A sua maior área em extensão está do lado asiático, um país gigantesco. Essa parte da Ásia, né, são áreas de desertos, áreas muito frias, tá? Áreas
de menor população. Eurásia clima. Olha um pouco do clima da Europa e da Eurásia. Em que faixa climática, em que zona climática a Eurásia está? Por conta da vasta extensão territorial da Eurásia, há uma grande variedade de climas presentes. Na porção europeia, são predominantes os climas oceânico, continental e o mediterrâneo. Já na porção asiática, são predominantes os climas siberiano, mediterrâneo, desértico. Tá? Vamos aí ver esse mapa, aí é um mapa de zonas climáticas do planeta. Tá? A área do meio é a área cortada pela linha do Equador. Então são os países de clima quente, tá? Porque estão entre os trópicos. Por isso a cor vermelha, climas mais quentes. A cor laranja são áreas de alta latitude. Então o clima é temperado. Ó. Zona temperada norte, zona temperada sul. E na cor azul nós temos as zonas glaciais, ou zonas polares, que são os climas frios, gelados. Ó. O Oceano Ártico, né, a zona glacial ártica, e a zona glacial antártica, lá no Polo Sul. Se observarmos, a Europa e a Ásia estão predominantemente na zona temperada norte, né, a zona temperada. E parte ainda da Europa e da Ásia já estão na zona glacial ártica. Então são lugares ali, ó, de clima gelado, de clima frio o ano todo. Então essa é a zona climática da Eurásia, predominante e temperado, tá? Olha a diversidade climática lá na Europa. Em alguns países, ó, por exemplo, na França, lá no inverno, ó, clima frio, né? De neve, a Torre Eiffel ao fundo, climas frios, né? Temperados. A Suíça, ó, os famosos Alpes suíços, né? Muito altos, por isso neve o ano todo. Então a prática de esqui é muito comum lá. Então são climas frios. Diversidade climática na Ásia agora. Por exemplo, lá na Ásia é tão grande que vai ter climas muito frios, gelados, e vai ter climas no mesmo continente muito quentes. Tá? Então é uma variedade climática gigante, porque o continente é muito grande, muito extenso. Por exemplo, aí, ó, lá na Sibéria, que é uma região lá da Rússia, é um dos lugares mais frios do planeta. Tá? Onde as populações vivem lá, chega a bater aí, ó, menos 63 graus Celsius. Então veja que clima, gelo total. Tá? Moscou, a capital da Rússia, que fica na Europa. Lá no inverno, né, tem inverno lá que são muito rigorosos. Então muito gelo, muito frio. No mesmo continente nós temos o inverso. Ó. Uma diversidade climática agora de clima seco, clima quente. Tá? No mesmo continente. Por exemplo, Gobi é um deserto que fica entre a China e a Mongólia. Tá? Um deserto lá com temperaturas de mais de 45 graus positivos. No mesmo continente em que nós temos climas frios. Então, para vocês verem a extensão, a diversidade climática que tem lá. Outro exemplo, o deserto na Síria aí, ó, os refugiados saindo, ó, com seus rebanhos para tentar migrar, sobreviver em outros lugares. Por quê? Por conta de guerras, de conflitos, lá é uma região de muitas guerras, muitos conflitos, grupos terroristas e também questões de agricultura, de alimentação. Então eles saem. Também um deserto de clima muito quente. Essa é a variedade do clima, tanto na Ásia quanto na Europa. As referências da nossa aula, da nossa pesquisa. Obrigado pela atenção, foi um prazer, espero ter contribuído. Até a próxima aula.